18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas em ponto em Manaus, começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Boa noite, Carlão. Olá. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Estamos juntos Legal. a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. Legal, sua companhia também é bem-vinda no nosso WhatsApp. Participe ao 994887592. Participe, anote aí, participe, Karime Leão. Exatamente, tá valendo também a sua participação para você que nos assiste ao vivo pelo YouTube. A gente quer saber aí o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no 18 horas. Vamos começar o 18 horas de hoje com os destaques do dia. Crise na segurança pública. Delegacia invadida por bandidos que levaram até algemas. Universidade do Estado do Amazonas divulga calendário de vestibular e mantém vagas para as cotas. Superior Tribunal de Justiça suspende no Amazonas a greve do IBAMA e ICMBio. Eleições 2024, novas pesquisas são alvo da justiça. Legal, esses e outros assuntos você confere em os destaques desta segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Você, até às 7 da noite, vai conferir aqui em mais uma edição do programa 18 horas, melhor mix do Brasil. 18 horas. A violência em Manaus não tá pra brincadeira mesmo, Karime e ouvintes. Até a delegacia está sendo alvo agora dos ladrões, hein? Agora não, já tem um tempo, inclusive. Exatamente, Carlão, não dá, né? Bom, o prédio do 10º Distrito Integrado de Polícia na Avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada 1, lá na zona centro-oeste de Manaus, foi invadido na madrugada desta segunda-feira. Foram roubados vários objetos de valor, claro, inclusive algemas. Os bandidos levaram, lógico, munição, aparelho de TV, mas levaram também as algemas, Carlão. Olha, Karime, vale destacar também que essa delegacia não funciona 24 horas, como quase todas em Manaus. E os ladrões aproveitaram a madrugada para invadir o prédio e roubar o que encontravam pela frente. Karime. Exatamente. Quem está acompanhando esse caso é o repórter André Meirelles. Ele conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, André. Então, a Secretaria de Segurança Pública do Estado já se manifestou, falou alguma coisa a respeito do caso? Boa noite. Muito boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha aqui na 100.7, no YouTube também. Olha, uma nota foi solicitada sobre o caso, mas até o momento a SSP, que é a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, não respondeu. Os questionamentos feitos foi se alguém estava ali no local, no momento do ocorrido, o que foi roubado da unidade policial. Olha, a delegacia invadida pelos criminosos foi o 10º Distrito Integrado de Polícia, ali na Avenida Desembargador João Machado, na zona centro-oeste de Manaus. Testemunhas ali disseram que a delegacia estava fechada quando os suspeitos entraram ali no local, né? Essa unidade policial, ela não abre aos fins de semana, como o Carlão falou aí, por não ser uma delegacia plantonista, né? Em Manaus, existem 30 distritos integrados de polícia que são chamados de DIPs, que estão localizados em vários bairros aqui da capital amazonense e serve aí para registrar boletim de ocorrência, fazer denúncias ou até mesmo, né, receber orientações sobre casos específicos. Desses 30 DIPs, existem apenas 4 centrais de flagrante, que significa que funcionam em 24 horas, né? Que é o primeiro DIP na Praça 14, o 6º na Cidade Nova, tem também aí ali, né, na Estrada da Ponta Negra, o 19º, e também tem o 14º no Jorge Teixeira. As demais só funcionam aí em horário comercial, né? De segunda a sexta, das 8 da manhã até as 5 da tarde. Então, é uma situação aí, né, que então foi um dos motivos pelo qual os bandidos viram a oportunidade de invadir ali o local para roubar o que tinha por ali. Foi realmente que essa delegacia, o 10º DIP, não estava funcionando aí no final de semana, né? Então, sobre esse assunto, eu conversei hoje com o ex-secretário da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Amazonas, o Coronel Amadeu Soares, também especialista no assunto. Ele falou hoje com a gente que considera triste o modo em que a segurança do Estado tem caminhado. Vamos acompanhar agora a fala dele. É muito triste ver uma situação dessa.
porque só demonstra que a nossa segurança pública está jogada às traças. Não há uma estratégia definida, um plano de segurança que nos faça ter esperança de que dias melhores virão. Ao contrário, só vemos notícias ruins em meio a estatísticas fantasiosas que nem o próprio governo acredita. Então, o que eu vejo é que as medidas têm que ser tomadas. Tem alunos aí em formação, que não se tem divulgação da data da formatura, quando esse policiamento vai estar nas ruas de Manaus. O fato é que a cidade está completamente sem policiamento ostensivo. Você está ouvindo 18 horas. Tá então, Karime, Carlão e ouvintes, essa é a fala do Coronel Amadeu Soares. Olha, o 10º Distrito Integrado de Polícia, ele foi alvo de um furto aí durante esse fim de semana ali na Avenida Desembargador João Machado, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus, o qual, né, a gente trouxe aí a fala do coronel, que é especialista aí também em segurança pública, para comentar, né, sobre essa situação, e já acaba sendo um geralzão ali que ele falou, né, várias situações que têm acontecido aqui, tanto a falta de segurança pública, como também ele falou investimento aí, mais policiamento, ronda ostensiva aqui pela capital amazonense, né? Então, sobre essa informação, a gente tentou apurar hoje, juntamente ali também com a Secretaria de Segurança Pública, para saber como é que fica a partir de agora também essa situação, se vai continuar fechada, se vai continuar todas aí funcionando realmente somente nesse horário comercial, mas a gente não teve aí. Eles não responderam, a gente seguimos aguardando, né, André? Um posicionamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que deve sim satisfação para a sociedade. Com certeza. Não é? O que a gente resume nisso, né, André? Obrigada pelas informações. É o retrato fiel de como está a segurança do Estado do Amazonas, a completa falta de respeito com as instituições. Os bandidos, os criminosos já não estão nem aí, né? Esse é o exemplo, gente. Pra gente ter uma ideia, nesse domingo, um agente penitenciário que trabalhava lá no Puraquequara, ele foi sequestrado, torturado e assassinado. Os próprios bandidos ligaram para avisar a família onde que eles iam deixar o corpo desse agente penitenciário. A polícia ainda não sabe se o motivo foi pelo trabalho dele, enfim, simplesmente segue ainda investigando. Enfim, né, não tem medo. Eles ligaram, a gente fez isso, tá, com com o agente penitenciário da sua família, e vamos deixar o corpo em tal lugar e ponto, acabou, tranquilo, assim, sem medo de nada. A bandidagem não tem medo das instituições, e é por isso que o cidadão, claro, também se sente inseguro, com medo de sair nas ruas e até mesmo de ficar dentro de casa. Tudo pode acontecer. Vou aqui fazer uma ressalva ao trabalho valoroso dos agentes da segurança pública que estão na rua, a polícia mesmo, que sai nas ruas para trabalhar a segurança pública. Eles merecem toda a nossa consideração. São homens e mulheres honrados que saem diariamente para trabalhar, não sabem se vão voltar. A questão é a falta de estrutura que esse homem, que esse agente, esse policial recebe na ponta para desempenhar o trabalho deles. Não é isso. A questão e a falha aqui é na estrutura maior da segurança pública. Não adianta não investir, deixar essas pessoas saírem para trabalhar, esse profissional, sem que tenham equipamentos, sem que tenham uma viatura digna, sem que tenham os salários pagos em dia. Não adianta, sem ter um preparo, sem ter atualização, enfim, não adianta isso. Aí é enxugar gelo, tá? Não é à toa que Manaus está o quê? Num ranking das cidades mais violentas do mundo. As forças de segurança perderam o controle. Quem manda de fato na cidade são as facções criminosas. Isso é triste, né, Karime? Infelizmente, é um absurdo completo essa situação que nós vivemos com relação à segurança pública no estado do Amazonas. E Manaus, a capital, virou, sem dúvida nenhuma, uma terra sem lei. A criminalidade não respeita, que nem você falou aí, Karime, que nem nessa matéria toda nós estamos destacando, não respeita mais nenhuma instituição, não respeita a polícia. Esse roubo ao 10º DIP é uma evidência de que o sistema de segurança do Amazonas está assim falido, sucateado e desmoralizado, certo?
certo? Essa é a conclusão que qualquer um chegaria, né? Ao observar essa situação, ao ver essas estatísticas que colocam a cidade como uma grande área vermelha, onde nem mesmo as delegacias são poupadas, né? Foram invadidas. E não é a primeira vez, Karime. Não, a gente já falou isso aqui, né, Carlão? Você, a primeira coisa que falou, não é novidade isso. Não é novidade mesmo, e digo mais. É um grande erro. As delegacias, gente, isso não existe em lugar nenhum no mundo, de uma capital como Manaus. As delegacias funcionam em horário comercial, que isso? Até shopping funciona num horário mais estendido. A gente não consegue registrar um BO. É surreal. Mas é o quê? Isso acontece nessa atual gestão, porque sempre funcionou em horário de plantão, gente. É delegacia. Estamos falando de uma capital. Será que é para economizar, cara? Economizar não sei o quê, né? Será? Não sei se é para economizar ou por quê que existe esse horário comercial para funcionar a delegacia. Uma coisa com certeza, a gente não consegue registrar BO, não consegue registrar esses boletins de ocorrência e, como resultado, os números de assalto e vários outros crimes caem. Lógico, ninguém tem paciência, ninguém consegue registrar um BO. Exatamente. Bom, todo esse assunto, tudo isso que a gente falou agora resume. O fato é que estamos enfrentando, sim, uma crise na segurança pública do estado do Amazonas. 6h11, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar, com os destaques desta segunda-feira. 18 horas. Olha aí, a Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, ela divulgou hoje os editais para vestibular tradicional e também para o sistema de ingresso seriado, que é o SIS. Ao todo, são oferecidas 3.954 vagas para ingressos em diversos cursos de graduação, Karime. E o bom, né, Carlão? A UEA conseguiu manter vagas para as cotas. Legal, e quem tem essas informações é a repórter Nathalie Moraes, que conversa ao vivo aqui com a gente agora. Boa noite, Nathalie. Então, quando é que começam as inscrições? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Nathalie. Ouvintes do programa 18 horas. Saudade de falar ao vivo aqui no estúdio com vocês. Bom te ter de volta. Essa gripe pegou você, essa gripe de jeito, fiquei sem voz e sem voz a repórter não trabalha, né? Então fica difícil, mas é muito bom estar de volta e principalmente por trazer boas notícias aos estudantes do Amazonas. Isso porque começa agora no dia 29 de julho as inscrições para o vestibular na Universidade Estadual do Amazonas. Vão ser, os estudantes aqui do nosso estado vão ter aí o prazo de 30 dias para fazerem essa inscrição, que acontece única e exclusivamente pelo site uea.am.gov.br, de 29 de julho até dia 29 de agosto. Esse boleto, Karime, ele pode ser pago até o dia 30 de agosto. As inscrições custam aí R$100 para os estudantes aqui do Amazonas, mas a gente sabe, né? Existem vários critérios para fazer a isenção, né? Estudantes de baixa renda, beneficiários dos programas do governo federal têm esse direito. Se você consegue comprovar que na sua casa você vive com menos de 2 salários mínimos, é possível fazer aí essa isenção. As inscrições acontecem agora em julho, mas as provas só acontecem em outubro. Elas estão previstas para iniciarem aí no dia 20 de outubro, através do sistema, o sistema integrado seriado, né? O SIS. Então, acontece primeiro ali as provas. Vai aí acontecer no dia 20 de outubro. Já no dia 21 acontece as provas de conhecimentos gerais. E no dia 22 de outubro é aquele dia tão temido para os vestibulandos, né? Que acontece aí a prova de conhecimentos específicos e a tão temida redação, né? A gente sabe que quando chega no dia da redação, o bicho realmente pega, como a gente costuma dizer aqui no Amazonas. Mas, Karime, a gente não pode falar desse vestibular sem falar da vitória para os estudantes do Amazonas, porque esse ano vai acontecer aí um novo formato da lei de cotas da Universidade Estadual aqui do Amazonas, que foi acionada em maio de 2024, em maio desse ano, né? Outra novidade é o número maior de vagas para o SIS em comparação com o vestibular. A gente conversou com o doutor André Zogaíbe, ele que é o reitor da Universidade Estadual aqui do Amazonas, e ele deu detalhes pra gente sobre esse feito histórico que foi pensado
principalmente para quê? Para aumentar as chances dos alunos amazonenses ingressarem na Universidade Estadual do Amazonas. Porque o que acontecia, né, Karime? Muitos estudantes que tinham mais oportunidade, muita gente vinha de fora para tentar, né? A maioria vinha de fora do país, conseguia passar aqui e depois saía daqui, né? Exatamente. O conhecimento não ficava no estado. Exatamente, e a gente sabe, né? A UEA oferta hoje um dos cursos mais disputados, né? Os cursos de medicina, odontologia, direito, e muitos desses estudantes vinham de outras regiões do Brasil, ficavam aqui durante aquele período da graduação, mas aí se formavam e iam exercer a profissão em seus respectivos estados. Mas agora, com a ampliação da lei de cotas para os amazonenses, é claro, aumentam as chances dos nossos estudantes aqui no Amazonas, como explica o reitor André Zogaíbe. É o primeiro vestibular que a universidade faz já no novo sistema de cotas, de acordo com a legislação estadual que foi recentemente aprovada, né? E a gente espera aí um grande número de inscritos concorrendo às nossas 3.954 vagas, das quais 1.641 são destinadas ao nosso vestibular macro e 2.313 vagas destinadas ao CIS, ou seja, é a primeira vez que a gente aumenta, em função dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou a lei anterior inconstitucional. É a primeira vez que a gente aumenta o número de vagas do CIS, proporcionando um número maior de vagas para o CIS do que para o vestibular. Então, dentro dessa situação, nós esperamos que tenhamos uma quantidade maior aí de amazonenses aprovados. 18 horas. Karime, Carlão, nós ouvimos aí a fala do André Zogaíbe, ele que é o reitor da Universidade Estadual aqui do Amazonas. Só para você ouvinte entender um pouco melhor, o CIS é um sistema seriado, né? São para aqueles alunos que cursam o ensino médio nas escolas públicas aqui do nosso estado. Tipo, no primeiro ano do ensino médio eles fazem uma prova, no segundo ano outra prova e no terceiro ano outra prova. Esses alunos, eles vão ter, né, uma oferta maior no número de vagas, tendo assim mais chances de entrarem na Universidade Estadual aqui do Amazonas. Olha, Karime, só pra gente encerrar, são 57 cursos ofertados pela Universidade Estadual aqui do Amazonas em mais de 20 municípios. Notícia boa, oportunidade para os nossos estudantes. Sem dúvida alguma. E a partir do dia 24 as inscrições estão abertas. Então, para você que estava esperando aí por essa oportunidade, a hora é agora. Tá aí. Obrigada, Nathalie Moraes. Valeu, Nathalie, 6h18. 18 horas. Vamos agora falar de política local, mais precisamente dos bastidores da política, com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, vamos lá. Governador Wilson Lima decidiu mesmo abraçar de corpo e alma e assumir o bolsonarismo mesmo. Explica isso pra gente. Ele flertou aqui, flertou com a esquerda, mas ele falou, não, sou Bolsonaro, sou de direita, enfim. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Todo mundo que tá com a gente na 100.7. Oi, Cíntia. Oi. O que acontece? A gente tem aí um governador Wilson Lima que tá de olho, e isso não é segredo pra ninguém, nas eleições de 2026. Ele quer ser senador. De acordo com esse plano, ele precisa afirmar desde agora as suas alianças. E acho que o cálculo do governador Wilson Lima mostra que o ideal é ele estar com o Bolsonaro, do PL, né? E a gente tem toda aquela situação lá entre Bolsonaro apoiar, estar dentro do grupo do governador Wilson Lima, ou ele continuar caminhando ali com o capitão Alberto Neto. A gente vem falando disso há algumas semanas. Esse é o mês, Karime e Carlão, que tudo vai ser decidido, viu? Julho. Sim. Inclusive o Davi Almeida, prefeito de Manaus, disse que dia 31 ele fala pra gente quem vai ser o vice dele. Vamos ver se a promessa de político... Isso que eu ia falar, mas da última vez ele já tá prometendo esse nome faz tempo, né? Não, dia 31, tá faltando aí um tempinho, bora aguardar. Não sei se esse nome já está com o martelo batido, mas acho que não, viu? Esse tipo de coisa costuma acontecer muito próximo ali da data realmente. Mas, oficialmente, pelo calendário, ele tem até dia 5 pra contar pra gente. De agosto. Legal. De qualquer forma, porque o Wilson Lima tá dando essa guinada à direita, e como é que a gente viu isso? Teve lá em Brasília
um evento, em Brasília não, perdão, lá em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no último fim de semana, um evento, e o governador apareceu em um vídeo anunciando que o próximo evento vai ser, na verdade, aqui em Manaus. Então, mostrando essa proximidade. E o que falam os bastidores é que essa articulação para que chegasse aí aconteceu numa conversa entre o governador e Eduardo Bolsonaro, que é filho de Bolsonaro e também deputado federal. Então a gente vê aí um esforço, né, todo um trabalho sendo feito para que o Wilson Lima tenha uma maior aproximação. O que é dito é que ele sempre foi próximo, mas que agora tem um esforço para que essa união seja ainda mais forte. E aí a gente tem um Senado lá na frente, agora a gente tem uma prefeitura. E aí quem vai ser o candidato que Bolsonaro e o PL vai apoiar de fato? É Alberto Neto ou é Roberto Cidade? Essa é uma pergunta que fica quando a gente vê essa aproximação tão forte aí entre Wilson Lima e Bolsonaro, né? Por assim dizer, já que ele aparece no evento direitista e que tem organização justamente do ex-presidente. Só nos resta aguardar. É isso. É isso, Cíntia Blick. Falando em governador e falando em fortalecimento, ele está lançando o prefeito à torta e à direita por aí, né? Parece que 5 principais cidades do Amazonas ele está, né, colocando lá a preferência dele como prefeito para disputar, inclusive, contra, né, os atuais prefeitos. É isso mesmo? O governador realmente está fortalecendo as bases, Cíntia? Sim, é isso aí. É porque, de novo, o que o governador quer ser em 26? Senador. Senador, muito bem. Para ser senador, é importante que ele tenha voto em todo o Amazonas. Sim. Então, ele está indo nos principais redutos eleitorais. A gente está falando aqui de Manaus, onde ele tem Roberto Cidade, para encarar um Davi Almeida. E no caso de Manaus, ele tem que conseguir superar a Davi Almeida e a Mamandel, né? Para conseguir chegar aí num segundo turno, enfim. Mas o Wilson Lima tem seu campeão. Até o momento, é Roberto Cidade. E isso pode mudar? Pode, gente. Assim, a chance é muito alta de manter o Roberto. Mas pode virar amanhã, cá entre nós, só nós, aqui falando, pode. Até o Davi, entendeu? Tudo pode acontecer, mas de fato, ele tem um campeão aqui que é o Roberto Cidade. Em Manaus, né? Que, enfim, capital, então, importantíssima. Parintins, ele tem Brenda Dianá. E Brenda Dianá encara ali a pessoa do Bi Garcia, que é Matheus Assayag. Sim, gente, só outra coisa entre nós aqui. Saulo Viana continua se manifestando a favor da oposição ao governador, viu, lá em Parintins. Ele continua falando de Matheus Assayag, mesmo com aquela ameaça de, olha só, você pode perder o mandato. Ele não tá nem aí. Perdeu o mandato. Ele tá louquíssimo, eu não sei o que ele tá pensando. Tá se garantindo em alguma coisa. Em alguma coisa, mas ele segue apoiando Brenda Dianá, Matheus Assayag e Maíra Dias, que é deputada estadual, que faz uma oposição, né? Aliás, o Bi Garcia faz oposição ali ao Wilson Lima. E aí a esposa dele, que é deputada estadual, segue a mesma linha. Aí é até coerente. E aí vem Saulo e comenta ali que é isso aí. Enfim, ele faz uma oposição ao Wilson Lima do mais absoluto estranhamento que a gente tem, porque ele pode perder o mandato por isso. De qualquer forma, em Parintins, o Wilson Lima tem Brenda Dianá, que tá indo bem de acordo com as pesquisas. Em Manacapuru, ele tem Ângelos Figueira, que vai enfrentar aí o candidato do Betângelo, que tem a mesma situação do Bi Garcia lá em Parintins. Ele não pode mais ser o candidato, porque já está na reeleição, mas ele vai trazer alguém. E aí o Ângelos Figueira, que é o candidato de Wilson Lima, vai ter que encarar aí a pessoa do Betângelo. E em Presidente Figueiredo, foi o Wilson Lima quem fez aí a união de Patrícia Lopes, que é a atual prefeita, com Ricelli. E aí ele também tenta ter um nome lá em Presidente Figueiredo. Então, só recapitulando, o Wilson Lima tem candidatos em Presidente Figueiredo, Manacapuru, Parintins, Itacoatiara e Manaus. Isso mostra o esforço dele de penetrar aí esse interior, né, além da capital, e conseguir o tal do Senado em 26. A meta parece que é essa mesmo. Agora, Cíntia, o PL decidiu mesmo manter Alberto Neto para disputar a prefeitura de Manaus. É o candidato do partido? Essa é difícil responder, viu? Porque o que acontece? Alberto Neto fala que é ele, e o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL nacional, estava lá no evento, né? No evento da direita, que é o CEPAC, a Conferência de Ação Política e Conservadora.
E nesse evento questionaram, os jornalistas daqui foram e questionaram, e aí, qual que é? Vai ser Alberto Neto? Vai ser cidade? Como é que vai ser? Como foi suas reuniões, coisa e tal? E ele respondeu o seguinte, olha só, o Bolsonaro vai ter uma agenda muito intensa, ele não vai ter como ir mais de uma vez a Manaus. Eu já entendo isso como um recado de não vai dar pra colar tanto assim em mim. Então, se tiver qualquer um dos dois que estiver pensando em colocar a sua imagem totalmente em Bolsonaro, ele não vai estar com tempo pra vir daqui, entendeu? Vai vir uma vez e é isso, obrigada. E ele falou que depende de Alberto Neto. O que Alberto Neto disser é o que vai ser. E Alberto Neto quer ser. Agora, isso vai se manter? Gente, eu não faço ideia. Aí a gente não aposta, né? Eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Mas foi a posição que ele assumiu, que o Valdemar da Costa Neto assumiu. Eu ainda tenho tempo para mais uma? Tem. Ótimo, porque eu quero falar sobre aquela decisão da... Lembra que eu falei semana passada que o PL entrou com uma ação na justiça para tirar 2 pesquisas do IPEM? Sim. E pesquisas essas que pesquisa eles saíram bem. Eu não entendi por quê, mas o fato é que foram suspensas por liminar, né? Então, temporariamente estão suspensas e o IPEM não pode apresentar novas pesquisas por agora, só depois que resolver essa situação. Caso ele venha a não suspender não tirar a pesquisa do ar e tudo mais, vai pagar uma multa de R$5 mil, multa diária, viu? Então, dói um pouco. É isso. Os deputados já estão, né, em recesso. Tá, sim. Deputados estão em recesso desde o dia 27. E vereador? Vereador trabalhou hoje, mas mudou o canal no YouTube. Quase me enganam. Pensei que eles não tinham tido sessão. Quase me enganam. Porque aí eu vi que abriu uma outra conta lá e aí nesse outro espaço eu consegui ter acesso. Mas eles vão ter férias só no dia 15, viu? Certo. Dia 15, próximo dia 15. E aí eles têm 15 dias de férias. Férias do parlamento, mas eles podem continuar indo ao gabinete. Aliás, isso é coisa que também acontece na Assembleia. Eles podem estar de férias do parlamento, mas eles podem frequentar o gabinete. Nada impede de trabalhar no gabinete, nada impede de trabalhar de outras maneiras. Mas o salário deles, a gente sabe que é feito com base na presença deles no parlamento. Então, se eles faltam algum dia ali naqueles 3 dias de trabalho, que são 3 dias tanto para deputado quanto para vereador, aí vai ter desconto. Isso se não justificar, e aí o menu de justificativas é extenso, é amplo, é mara. É fácil justificar. A gente já falou aqui, é super tranquilo, né? Então, férias para motivos deputados... particulares e pessoais vale. E vereadores, dia 15. 15 dias. E 15 dias. E deputados, 30. A gente falou também. É isso. Valeu, Blink. Volto com mais informação amanhã. Até amanhã. Cíntia, 6h28 agora, hein? 18 horas. Olha, a greve dos servidores do IBAMA e ICMBio, marcada para hoje no Amazonas, foi suspensa por determinação e da Justiça Federal. O Amazonas seria o 15º estado a aderir à manifestação que pede a reestruturação das carreiras e melhores condições de trabalho. Pois é, Carlão, seria, mas a Advocacia Geral da União entrou com uma ação do Superior Tribunal de Justiça pedindo a suspensão da greve. Caso os servidores do Amazonas não cumpram a decisão, o sindicato da categoria vai ser multado em R$200 mil por dia de paralisação, como explica a repórter Odiné Araújo. Os servidores de carreira do meio ambiente no Amazonas decidiram aderir ao movimento paredista nacional da categoria no último dia 4 de julho. Em Assembleia Geral, ficou acertado que a greve iria começar nesta segunda-feira, dia 8, e que somente os serviços essenciais iriam funcionar tanto no IBAMA Amazonas quanto no Instituto Chico Mendes e ICMBio. Só que na semana passada, a Advocacia Geral da União, AGU, entrou com recurso no Superior Tribunal de Justiça, STJ, pedindo a suspensão do movimento, principalmente diante da perspectiva de que os focos de incêndios se intensifiquem tanto na Amazônia quanto no Cerrado. O STJ atendeu ao pedido da AGU e determinou o cancelamento da greve em todo o país, frustrando os planos dos servidores no Amazonas. O secretário-geral do SINDICEP-AM, Sindicato dos Servidores Públicos Federais aqui no estado, Walter Matos, lembra que a decisão dos servidores do meio ambiente em fazer essa
Essa greve é resultado da falta de negociação com o governo federal. Os servidores têm pleitos que estavam parados há anos durante todo o governo Bolsonaro e que quase não avançaram no governo Lula. Por exemplo, eles querem reestruturação do órgão, o que é correto, o órgão está desmantelado. Eles querem concurso público para nível intermediário, nível médio e superior. O governo não quer fazer concurso para nível médio, entendeu? Então, esse foi um dos motivos da greve. Outra coisa é que eles querem a permanência da gratificação de qualificação, entendeu? E querem a redução da diferença de salário entre o nível médio e o nível superior, que é muito grande, em torno de 44% é a diferença. Os servidores do meio ambiente também querem equiparação salarial com os da Agência Nacional de Águas, ANA. Hoje, o salário de fim de carreira de um analista ambiental é de R$15 mil, enquanto que o cargo final na ANA é de quase R$23 mil. Além do retorno ao trabalho, o STJ também determinou que as entidades sindicais fossem multadas em R$200 mil por dia, embora a AGU tenha pedido multa de R$50 mil. Segundo Walter Matos, secretário-geral do Sindicep-AM, hoje os servidores do meio ambiente se reúnem novamente em Assembleia Geral na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Federais, no centro de Manaus, para cumprimento da sentença. Nós vamos cumprir a sentença, senão nós vamos arrebentar os sindicatos. E vamos ver se lá dentro, se há perspectiva de continuar com a greve nos setores que não foram cobertos por essa sentença judicial, entendeu? Ou seja, que não fazem parte da fiscalização, que não estão em unidade de conservação, por aí. Em nível nacional, desde janeiro, os servidores do meio ambiente já realizavam paralisações temporárias das atividades, o que ocasionou em queda nos licenciamentos ambientais e aumento no número de desmatamento e queimadas. Conforme a Justiça, devem estar funcionando 100% das atividades de licenciamento ambiental, resgate e reabilitação de fauna, controle e prevenção de incêndios em áreas de proteção ambiental, atendimento em desastres ambientais e demandas de comunidades vulneráveis de unidades de conservação. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h32. Você no melhor mix do Brasil e continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho, olha só, em Brasília seguem as discussões entre a Zona Franca de Manaus e a reforma tributária. Nosso assunto é em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã, terça-feira. Karime Leão, é com você. Previsão do tempo. Vamos lá, Carlão. Segundo informações do clima, tempo para amanhã, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. A mínima prevista de 25 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são mínimas, 5%. E a umidade relativa do ar fica entre 55% e 85%. Mix. Olha, a seca do Rio Negro acelerou, hein? De ontem para hoje, o nível das águas no Porto de Manaus baixou 4 centímetros, deixando a cota em 26 metros e 61 centímetros acima do nível do mar. Essa foi, inclusive, aí a maior descida em 24 horas desde que começou o processo de vazante em 23 de junho. Pois é, Carlão, os rios da região estão secando antes do esperado. Isso rápido, porque, né? Pois é, isso porque choveu também bem menos do que o previsto em 13 dias das 20 bacias hidrográficas da Amazônia. Para 10 dessas bacias, o nível de chuva foi considerado extremamente seco. Nas últimas semanas, os ribeirinhos passaram a notar que os rios começaram um processo de vazante acentuado, como você falou, e como falamos aqui, bem antes do previsto. Karime, é preocupante, né? Olha só, moradores de 7 dos 11 municípios que mais sofreram com a grave seca do ano passado, mal se recuperaram, né, dessa
grave seca, naquele dramático período, e agora temem que a história se repita. Cientistas estão inclusive cautelosos, mas não descartam aí a reedição de uma nova grande seca na Amazônia. 6h34. 18 horas. Brasília, Carlão. Bora, Brasília. Bora conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. Então, vamos lá. Um assunto que a gente aqui do Amazonas sempre fica ansioso para escutar. Vai ter reunião da bancada do Amazonas a reunião é para definir estratégias de defesa da Zona Franca de Manaus. Vamos lá, Cadu, será que a gente fica assim esperançoso, otimista? Nós estamos apreensivos, Apreensivo, é a verdade. Essa é a palavra, Carlão. Conta mais pra gente, Cadu. Boa noite. Tem que dar certo, né, Karine e Carlão? Tem que dar certo. Sim. Porque não tá fácil. Já basta essa seca aí chegando aí, né? Tá feia. Boa noite pra você, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes dos 18 horas. A semana promete ser decisiva, viu, Karine? Decisiva pro país, que vai definir aí os mecanismos do novo sistema tributário que vai funcionar futuramente, mas especificamente o estado do Amazonas, que tem uma pauta muito específica, que é a Zona Franca de Manaus. Daqui a pouquinho, Karine, a bancada do Amazonas se reúne com os parlamentares que fazem parte do grupo de trabalho que analisa o PLP 68, que é a proposta que regulamenta a reforma tributária. Essa reunião, Karine, é mais uma tentativa dos nossos deputados de tentar mudar o texto que vai ser votado na quarta-feira, ou na quarta-feira ou na quinta. E tem aí, e o texto que está aí não favorece o Amazonas nem a Zona Franca de Manaus. Hoje à tarde, o deputado Paulderney Avelino, ele se reuniu com o deputado Moses Rodrigues, que é do partido dele, União Brasil, e que faz parte do grupo de trabalho. Ou seja, o deputado Paulderney, ele está usando sua influência, suas amizades, para tentar ver se ele consegue fazer alguma mudança. E ele vem pedindo para que outros parlamentares do Amazonas façam o mesmo, no mesmo sentido, conversar com seus colegas. Porque são vários gargalos, Karine. O principal deles, a gente já falou sobre ele, que é o artigo 433, que trata dos percentuais de arrecadação. Na hora que o governo federal, definir uma tributação, isso vai ficar a cargo de um comitê gestor, segundo essa proposta da reforma tributária. A bancada do Amazonas, ela quer tirar essa competência do comitê gestor, porque isso gera insegurança jurídica e enfraquece o nosso modelo Zona Franca de Manaus. Por quê? O investidor, ele quer que a coisa esteja funcionando bem, esteja tudo preto no branco, né? Que o imposto esteja ali definido, que tributação ele vai pagar. Daqui que ele espere que o comitê gestor ele possa atuar, que o TCU possa dar o veredito. Isso daí a empresa já foi para outro estado, foi para Bahia, foi para São Paulo, enfim. Tem outro ponto da reforma que altera a legislação, que fala sobre as áreas de livre comércio. O texto que foi mudado nessa reforma, ela interfere negativamente na Zona Franca de Manaus. Entre outros pontos, viu, Carmen? São vários, viu? Mas tem vários aí, eu falei agora dos principais, que eles tratam também da questão da contrapartida que financiam aí a Universidade do Estado do Amazonas. Todas as empresas da Zona Franca precisam dar uma contrapartida aos incentivos fiscais. E parte desse dinheiro de contrapartida vai para financiar a UEA. Então, nessa reforma, há um risco muito grande de que esse recurso diminua ou desapareça. Meu Deus! Então, daí o perigo que existe para essa Zona Franca. Por isso, o Karine, que a pressão aí em Manaus é muito grande, vindo principalmente das entidades empresariais. Aí é cobrança. Aqui é um jogo de xadrez onde só quem é mestre é que senta para jogar. Não dá para pressionar, tem que ser, é luva de pelica mesmo, viu, Karine? É sentar para conversar, porque é um jogo político muito forte entre os estados, a briga entre governos, os governos estaduais, os partidos, tudo isso está em jogo. A reforma tributária vai ser um grande desafio, porque tem muitos pontos divergentes. Tem também a questão da desoneração da cesta básica, Karine. Não se definiu ainda nada sobre a proteína animal, a famosa carne chique, né? Se ela vai mesmo entrar na cesta básica.
ainda não foi definido se vai ser incluído ou não, se as proteínas, né, as carnes vão ser incluídas, mas já se falou até em incluir, só que com uma tributação menor, entre 14% e 20%. Mas isso daí vai ser definido só na quarta-feira. Hoje é segunda, já tem muito deputado aqui, tem muitos deputados participando online da votação de hoje e tem várias lideranças políticas chegando, a gente vem acompanhando, ou seja, está rolando muita conversa de bastidor aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, e vamos acompanhar para ver como é que vai ficar esses preparativos até quarta-feira. Karine, Carlão. E Cadu, olha só, depois que o governo federal anunciou cortes em diversas áreas para o ano que vem, o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou investimento ainda para esse ano de R$500 milhões em programas de desenvolvimento e aqui para a Amazônia. Será se procede essa informação, Cadu? Vai cair na conta ainda esse ano? Né? Otimista aí, né? É uma previsão, 500 milhões. Não é tanto dinheiro, mas ajuda, né? Ajuda, né, o Carlão? Carlão, o governo fez o anúncio, mas não falou nada de prazos, tá? Se vai ser esse ano ou se vai ser no ano que vem. Se for para o ano que vem, a gente já falou que 2025 vai ser o ano de vacas magras, né? Então, essa informação de quando ainda não foi passada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Inclusive, eu estava falando antes do nosso programa com a Karine, falando, olha, será que a gente coloca isso em pauta? Porque eu, particularmente, já não acredito em quase nada do que o governo fala. Olha porque aí, o governo não tem dinheiro mais. Vai anunciar o quê? Então, já não se sabe de que coelho vai sair dessa cartola. Mas a gente segue informando, né? Sobre essa questão desse dinheiro que vai para ciência e tecnologia para a Amazônia. O que foi passado é o seguinte, Carlão, 160 milhões vão ser para apoiar projetos de pesquisa científica e tecnológica na região amazônica dentro do programa Amazônia. Esse dinheiro vai ser usado na construção e na reforma de laboratórios, acervos científicos e coleções biológicas. 150 milhões vão para projetos na área de inovação e bioeconomia, cidades sustentáveis, descarbonização, transformação digital, enfim. E tem aí mais 10 milhões para recuperar o acervo do INPA. Isso aí é muito importante. Pelo menos aí eu tô confiante, viu, Carlão e Karine? Porque o INPA, ele é muito importante, sem né? dúvida. É um dinheiro aí que vai ser investido em um novo herbário para abrigar uma das maiores coleções de plantas da Amazônia. Então, e tem mais 160 milhões aí que vão ser investidos principalmente na área de projetos de tecnologia e inovação que possam ajudar a redução do combate à fome. Então, são esses recursos que foram anunciados hoje pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. O único anúncio feito pelo governo federal até hoje, né, neste novo governo, voltado à questão de ciência e tecnologia para a Amazônia. Eu não lembro de nenhum outro projeto que foi anunciado antes. Então é importante a gente registrar. Agora, com relação a recursos, aí está um bocado difícil. Carlão e Karine. A gente estava falando, mas anunciou, ok, né? Pelo menos o anúncio tá aí. Agora, se vai mesmo, de onde vai tirar esse dinheiro é que são elas, né, Cadu? Que você estava falando. Não tinha muita explicação, né, nesse anúncio. Agora, Cadu, traz pra gente os outros destaques, as rapidinhas do dia. Vamos de rapidinha. Karine, amanhã seria realizado um evento aqui na Câmara dos Deputados, uma audiência pública para discutir a seca na Amazônia. O Ministério de Integração Nacional do Governo Federal seria chamado para falar das declarações, né, sobre o que está sendo feito, mas devido ao decreto de estado de emergência, esse evento foi cancelado. Então, o deputado Saulo Viana, que era o proponente dessa audiência pública, decidiu adiar e ver o que vai ser feito a partir de então, como é que o governo do Amazonas vai agir, o governo federal vai agir, qual vai ser as medidas em conjunto, né, para agora que o decreto de emergência saiu, o recurso vai sair de forma emergencial. Então, é melhor falar depois do que se discutir agora, enfim.
Importante frisar porque esse evento está registrado no sistema da Câmara, mas a assessoria de comunicação do deputado Saulo informou que esse evento foi cancelado agora há pouco. Outro ponto para a gente encerrar, Karine, é que aquele evento que ocorreu no sábado passado, nesse último sábado, o evento da direita conservadora que aconteceu em Santa Catarina, ele pode ser realizado antes da COP30 aí em Manaus. Sim. Esse evento foi anunciado aí pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, meio que para competir com a COP30, né, que vai ser no estado do Pará. É um evento do presidente, vai ser capitaneado pelo presidente Lula. Então, meio que o Manaus, que foi esquecida pelo presidente Lula, vai acabar recebendo esse CEPAC, que é o evento que trata da direita, da liderança da direita conservadora mundial, que é uma referência, né, e que vai ser realizado em Manaus. Volto com vocês. Beleza, Cadu. Obrigada, Cadu. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Olha esse dado. Aumentou em 51% o número de casos de pessoas que foram vítimas de crimes na internet, Karime. Carlão, não tá fácil não, viu? Não. Criminalidade está cada vez mais esperta. Não é para amadores a internet. Não é mesmo. Até abril deste ano, mais de 4.000 crimes cibernéticos foram registrados aqui no Amazonas, como explica o repórter André Meirelles. Estelionato, invasão de dispositivo informático, ameaça, falsa identidade e difamação são os crimes mais comuns registrados até abril deste ano no Amazonas, segundo dados no portal da Secretaria de Segurança Pública do Estado, a SSP. De acordo com os dados da SSP, até abril deste ano, o Estado registrou 4.094 crimes cibernéticos contra 2.695 no mesmo período do ano passado. O resultado representa um crescimento de 51,91% ou 1.399 casos a mais em relação ao ano anterior. No total, em 2023, foram 9.154 registros. Com a tecnologia ganhando cada vez mais espaço na vida dos consumidores, quadrilhas tentam tirar proveito por meio de compras online, falsas centrais de atendimento e até promessas de renda extra. O especialista em direito digital na Amazônia, o advogado Aldo Evangelista, explica que os crimes cibernéticos podem assumir várias formas, mas existem alguns tipos mais praticados, como ataque a computadores, transferência Pix e agora com o uso da inteligência artificial. O que tem sido mais usual dessas fraudes digitais justamente são as fraudes envolvendo Pix, as fraudes envolvendo boleto falsificado e também o uso agora da inteligência artificial, a qual consegue simular certas publicações, aplicativos e até sites também de empresas, a qual vem enganando pessoas. E também os golpes também de phishing, de pescaria, têm sido muito comuns também. Com os golpes se tornando cada vez mais comuns, é importante reconhecer os tipos de fraudes e manter a atenção nas transações online. O advogado Aldo Evangelista ressalta que, caso alguém seja vítima de um golpe, é importante agir imediatamente. É sempre utilizar softwares atualizados, utilizar antivírus, utilizar VPN e também utilizar softwares originais. E mesmo assim, se você ainda for vítima, procurar as autoridades que, assim como resolver, fazer o seu boletim de ocorrência na Delegacia de Crime Cibernético, que fica dentro da Delegacia Civil, e também procurar um advogado, a depender da situação. As vítimas de crimes online podem buscar atendimento na Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos, que está localizado nas dependências da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro, na zona centro-oeste da capital. Os boletins de ocorrência de crimes cibernéticos também podem ser feitos online no site delegaciavirtual.cinesp.gov.br. André Meirelles para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h48. Olha só, hein? Professores e pedagogos de Manaus mobilizam para pressionar a Justiça do Amazonas a obrigar o governo do estado a cumprir a lei da data básica. Carlão, e eles estão marcando um ato público para ainda esta semana, tá? E nesse ato eles vão pedir o julgamento imediato da ação na Justiça. Vamos acompanhar mais detalhes agora com a Giné Araújo. O governo do Amazonas não pagou os direitos trabalhistas dos servidores da Secretaria de Educação que atuam na capital e se recusa a negociar com a categoria, o Asprom Sindical, sindicato que representa professores e pedagogos, entrou com ação no Tribunal de Justiça do Amazonas para que o governo seja obrigado a cumprir a determinação da lei da database. Segundo a entidade sindical, a ação judicial já está concluída para julgamento desde o dia 26 de junho. Por isso, o sindicato vai promover um ato público no próximo dia 10, com o objetivo de sensibilizar a Justiça do Amazonas para o julgamento, como explica o coordenador jurídico do Asprom Sindical, Lambert Melo. É uma lei que precisa ser cumprida e o governador não está cumprindo, não está respeitando a legislação. Por isso, ingressamos no judiciário e estamos no aguardo de que haja o julgamento da ação. Está realmente em situação de desespero com esse atraso, com esse calote que o governador está aplicando mais uma vez sobre a nossa categoria. O ato será na quarta-feira em frente ao Fórum Eusa Maria, ao lado do Fórum Enoque Reis, a partir das 9 da manhã. Segundo o coordenador jurídico do sindicato, Lambert Melo, a categoria está insatisfeita com a desvalorização salarial e o descaso com que é tratada pelo governo do estado. Nós estamos com a nossa database atrasada há 3 meses. Ela venceu em março. Então a database é em 1º de março e nós deveríamos ter recebido o reajuste salarial no final do mês de março. No entanto, já passou abril, maio e junho. Hoje nós já estamos no dia 8 de julho e até o presente momento não teve nenhum diálogo, nenhuma negociação do governador do estado, Wilson Lima, com a categoria e com o sindicato. Desde janeiro, os professores e pedagogos tentam dialogar com o governo sobre o pagamento da database desse ano, mas não conseguem nenhum retorno, de acordo com Lambert Melo. Desde janeiro, nós temos enviado vários ofícios, tanto para a SEDUC quanto para o governo do estado, buscando ter um diálogo a respeito da nossa database e não tivemos nenhuma resposta a nenhum documento desses que nós já enviamos desde janeiro. E por conta disso nós entramos mais uma vez com ação judicial na Justiça Comum para buscar esse recurso, esse socorro do Poder Judiciário. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h51, muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Tempo e temperatura, e é para hoje, para noite desta segunda-feira. Karine Leão. Previsão do tempo. Quente, viu, Carlão? Não há previsão de chuva para esta noite e madrugada. A mínima prevista ainda oscila entre 25 e 34 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 55% e 85%. Mix. Olha esse detalhe, hein? A prática da venda casada que obriga o consumidor a adquirir um produto ou serviço. Quem já não passou por isso, né, Karine? Isso é proibido. Não pode vender casada. Olha aí, é crime, a gente nem sabe, né? A gente, tá aí. Bom, tá sempre, tá lá contratando serviço, daqui a pouquinho te oferecem outros produtos, não é venda casada isso. Bom, e exatamente por isso que a gente não tem muita noção do que é um crime, o PROCON aqui do Amazonas, ele alerta os consumidores e para denunciar esse ato de comerciantes para não cometer isso aí. Vamos entender melhor agora com André Meirelles. Condicionar a comercialização de um produto ou serviço atrelado a outro, a chamada venda casada, é considerada uma infração contra a ordem econômica previsto no Código de Defesa do Consumidor, conforme alerta o PROCON, Instituto de Defesa do Consumidor no Amazonas. Segundo o órgão,
Muitas vezes, essa prática é disfarçada de oferta ou promoção, levando o consumidor ao erro e fazendo com que ele adquira algo que não desejava. A venda casada pode ocorrer de maneira aberta quando o vendedor deixa claro para o cliente que ele só vai poder levar determinado item caso adquira outro, ou de maneira velada, quando a empresa adiciona um serviço não solicitado a um pacote sem avisar o comprador. O diretor-presidente do Procon no Amazonas, Jalil Frache, explica que essa infração fere os direitos básicos dos consumidores. Quando um fornecedor, uma loja, seja qual for a empresa que você vai adquirir um produto ou um serviço, condiciona você comprar algo que você não quer para adquirir, para comprar aquilo que você quer. Ou seja, você acaba tendo a obrigatoriedade de comprar um produto que não quer para ter algo que quer. Isso pelo Código é a venda casada. Está previsto no artigo 39, inciso 1, do Código de Defesa do Consumidor. É uma prática abusiva do ponto de vista da defesa do consumidor e está presente na sua vida, pode ter certeza disso. Quando você vai fazer, por exemplo, o financiamento bancário de um imóvel, que vem aquele seguro que você não pediu para contratar e que também quem lhe vendeu o financiamento não falou que estava ali no contrato e você está pagando, é uma prática abusiva, porque foi uma venda casada. Você precisa dar o seu consentimento previamente para adquirir alguma coisa. Ainda segundo o Procon, a prática da venda casada está sujeita a penalidades como a aplicação de multas, que vai de 0,1% a 20% do valor do faturamento bruto da empresa, grupo ou conglomerado obtido. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Legal, 6h55 e nós vamos conferir agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou o dia em alta de 0,25%, comercializado em R$ 5,47. O euro fechou em alta de 0,09%, cotado aos R$ 5,92. O Bitcoin fechou desvalorizado em 1,1%, comercializado a R$ 310.229. O Ibovespa fechou em alta de 0,12% aos 126.324 pontos e o preço médio anunciado dos imóveis residenciais em Manaus caiu 0,09% em junho, o que representa uma forte desaceleração em comparação com maio, quando teve alta de 0,38%. Os dados são do índice FIPZAP, pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Mix 18 horas. Esporte. Legal, o giro esportivo, Cid Soares na área. Cid, o Gabigol, né? Ninguém sabe qual é a do Gabigol. Agora o Palmeiras está fazendo uma proposta por ele, Cid Soares. Hoje também tem Amazonas tentando subir na tabela da Série B e é contra o Vila Nova, Cid. Dá pedal. Começa na confusão já a conversa, né? Olha aí. O Amazonas enfrenta o Vila Nova hoje à noite pelo Campeonato Brasileiro Série B, 14ª rodada. E esses times vão a campo no gramado do Carlos Anite a partir das 8 horas da noite, daqui a pouco. O Amazonas tem a sua melhor sequência na Série B. A equipe empatou em 1-1 fora de casa com o Novo Horizontino, venceu o Curitiba em casa e empatou novamente aí, só que dessa vez com o Avaí em 1-1 na última rodada. Atualmente na 14ª colocação com 16 pontos, busca a vitória em casa diante do seu torcedor para se afastar mais da zona de rebaixamento. E o jogo terá transmissão ao vivo pelo Premier. Quem não puder ir já sabe, né? E olha, o Palmeiras formalizou realmente, né, esse papo aí com o Gabigol, uma proposta de pré-contrato para o empresário do Gabigol, Júnior Pedroso. O Palmeiras aguarda agora o retorno do Júnior Pedroso para ter o Gabigol jogando em janeiro do ano que vem, sem qualquer custo de transação. Essa é a melhor parte, né? Mas se ele quiser ter o jogador de imediato, o Palmeiras precisa entrar em acordo com o Flamengo, que por sua vez já disse que quer ter também pelo menos aí um jogadorzinho de troca. Mas a conversa não avançou muito além disso, não. E ontem foi o dia de grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Cruzeiro venceu o Corinthians 3-0. Foi realmente impactante o negócio. Fortaleza. O Coringão tá mal, né? Tá bem ruim. Bom, Fortaleza deu uma esfriada aí no Fluminense, 1-0. O Juventude venceu o Grêmio por 3-0. O Vasco bateu o Inter por 2-1. Vascão aparecendo Vascão, aí. Vencendo. Vitória e Criciúma encerrou em 2-1. Pro Vitória, claro. Palmeiras bateu o Bahia por 2-0. Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense em 2-1. E o Botafogo superou o Atlético Mineiro por 3-0.
Foi placar bem cheio assim mesmo. E aí a tabela do campeonato sofre modificações, né? O Botafogo em segundo lugar, chegou bem perto do líder Flamengo com uma diferença de 1 pontinho. O Palmeiras chega em terceiro lugar também com 30 pontos. O São Paulo é o quarto com 27 e na quinta colocação vem o Bahia. Vini Júnior, para encerrar nossa conversa hoje, seu Carlão, olha, o Vini Júnior era o grande favorito à bola de ouro, era quase uma unanimidade no futebol, afinal naquele sábado ele foi campeão da Champions League, né, com o Real Madrid, um gol na final após grande protagonismo no mata-mata, pouco mais de um mês. O Brasil caiu na Copa América e o cenário muda, né? Suspenso, o Vini Júnior viu das tribunas do estádio em Las Vegas o Brasil ser eliminado para o Uruguai. Ele se despediu do torneio com 2 gols em 3 jogos na fase de grupos. A participação dele na competição se resumiu a uma grande atuação naquela goleada contra o Paraguai, única vitória da seleção na Copa América, inclusive. Legal. Pois é, enquanto isso... Tem vascaíno por aí comemorando como se tivesse ganhado o título, exatamente, né? Olha. Não tem muita coisa para comemorar, né, gente? Fazer mesmo. o quê? Comemora isso, valeu. Isso, para encerrar, só para encerrar, sem tanto brilho, claro, né? Os principais concorrentes do Vini Júnior estão concorrendo aí pelo prêmio individual, seguem vivos na Euro. Belly ganha um deles, né? Destaque na Inglaterra, que chegou aos trancos e barrancos na semifinal. Você falando em Vini, o Brasil jogou muito mal, hein, cara? Esquece o Brasil. Não existe, esquece essa seleção, não existe, cara. Mbappé, né, que vive a mesma situação lá pela França, esses são os caras que estão vivos no jogo. Sim, é verdade. Torcendo pelo Vini Júnior. Também estamos aí. Valeu, Cid. até amanhã. Até amanhã. Valeu, Cid Soares. Até amanhã. 18 horas. 7 em ponto. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, 2 notícias nas últimas horas deixaram a população de Manaus preocupada, sim, com a situação da segurança pública. Primeiro, o assassinato de um agente penitenciário que foi sequestrado, torturado e morto. Depois, a invasão de uma delegacia de polícia por ladrões que levaram até algemas do local. Os 2 fatos, no final das contas, são ataques a instituições de segurança do Estado. E exatamente em um momento em que o governo do Estado vinha divulgando números próprios para sempre serem favoráveis na área de segurança. Os fatos atropelaram, inclusive, o governo e mostram que os bandidos estão atuando, inclusive matando agentes penitenciários e invadindo delegacias em Manaus, que deixa a população à mercê das facções criminosas em várias regiões do interior e da capital do Amazonas. Sem uma polícia e sem uma política de combate ao crime organizado seja efetivamente implantada no Estado, não terá condições. 7 e 1. 18 horas. Finalizando mais uma edição do 18 horas, Karine. Boa noite, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.